Em uma noite gelada nos Alpes italianos, um menino de 8 anos desaparece durante uma tempestade de neve, sendo dado como perdido pelas equipes de resgate. 3 dias depois, ele reaparece são e salvo, com uma história extraordinária. Afirma ter sido guiado por um jovem de moletom e tênis, que se identificou como Carlo Acutis, o beato italiano falecido em 2006. O que parecia delírio de hipotermia ganha contornos inexplicáveis quando investigadores descobrem detalhes que o menino jamais poderia saber. Esta é a história de um milagre que abalou uma comunidade inteira e reacendeu a fé de milhares ao redor do mundo. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde está nos assistindo. Sua participação é muito importante para nós. Agora, prepare seu coração para esta história extraordinária. A neve caía densa sobre Assis naquela tarde de março de 2024, cobrindo as ruas medievais com um manto branco que parecia apagar os contornos do tempo. Matteo Rossini, um menino de 8 anos com olhos curiosos, cor de avelã e cabelos castanhos revoltos, pressionava o rosto contra a janela do carro enquanto sua mãe, Sofia, dirigia pelas estradas sinuosas da região da Úmbria. Estavam voltando de uma consulta médica em Perúgia, uma viagem que haviam feito dezenas de vezes, mas que naquele dia se tornaria inesquecível. "Mama, olha quanta neve!" exclamou Matteo, seus dedos pequenos desenhando padrões no vidro embaçado. "Posso fazer um boneco quando chegarmos em casa?" Sofia sorriu, ajustando o retrovisor. Seu filho sempre encontrava alegria nas coisas simples, mesmo após as sessões cansativas de fisioterapia que faziam parte de sua rotina desde o acidente de bicicleta 2 anos antes. "Claro, tesouro. Mas primeiro precisamos chegar em casa antes que a tempestade piore." Ela não sabia o quão proféticas eram suas palavras. Em poucos minutos, a nevasca se intensificou violentamente, transformando a paisagem em um turbilhão branco impenetrável. Sofia reduziu a velocidade, seus nós dos dedos ficando brancos de tanto apertar o volante. A estrada estreita mal era visível agora, e ela sentiu o coração acelerar quando percebeu que havia perdido completamente a orientação. "Mama, você está bem?" perguntou Matteo, sua vozinha aguda, carregando uma nota de preocupação. "Estou, amor. Só precisamos encontrar um lugar seguro para parar até a neve passar." Sofia tentou soar confiante, mas por dentro, o pânico começava a se instalar. O combustível estava baixo, o celular sem sinal, e ela não reconhecia mais nada ao redor. De repente, uma curva fechada apareceu do nada. Sofia virou bruscamente, mas as rodas perderam aderência no gelo. O carro rodou, deslizou, e então havia apenas a sensação de queda, o grito de Matteo ecoando em seus ouvidos, e depois, silêncio. Quando Sofia recuperou a consciência, uma dor lancinante atravessava sua perna esquerda. O carro havia despencado de um barranco, parando milagrosamente entre 2 árvores antigas que o impediram de cair ainda mais profundo no vale. A luz do dia estava desaparecendo rapidamente e a neve continuava caindo sem piedade. "Matteo!" ela gritou, virando-se desajeitadamente. O banco traseiro estava vazio. A porta do lado do passageiro estava aberta, batendo ao vento. "Matteo!" O terror absoluto tomou conta de Sofia. Com a perna provavelmente quebrada e presa entre os destroços do painel, ela não podia se mover. Tentou alcançar o celular, mas ele havia caído em algum lugar inacessível. Tudo o que podia fazer era gritar o nome do filho na tempestade indiferente, sua voz sendo engolida pelo uivo do vento. Horas se passaram, a noite caiu completamente, e com ela, um frio mortal. Sofia alternava entre momentos de consciência e desmaios, sempre acordando para gritar por Matteo, sempre recebendo apenas o silêncio como resposta. Enquanto isso, Matteo havia sido atirado para fora do carro no momento do impacto, seu corpo pequeno rolando pela neve antes de parar contra uma pedra.
Atordoado, mas miraculosamente sem ferimentos graves, além de alguns arranhões, ele se levantou cambaleando. A tempestade o atingiu com força total, o vento cortante arrancando lágrimas de seus olhos. "Mama!" Ele chorou, mas sua voz era inaudível mesmo para seus próprios ouvidos. Tentou voltar, mas não conseguia ver nada além de branco. Neve caindo, neve acumulada, neve em redemoinhos. Em questão de segundos, perdeu completamente o senso de direção. O pânico tomou conta do menino. Ele correu cegamente, tropeçando, caindo, levantando-se novamente. Suas roupas ficaram encharcadas e ele começou a tremer violentamente. As lágrimas congelavam em seu rosto. "Mama! Mama!" Ele continuava gritando, mas ninguém respondia. Não sabia por quanto tempo havia corrido quando suas pernas finalmente cederam. Mateo caiu de joelhos na neve, soluçando, sentindo o frio penetrar até seus ossos. Seus dedos estavam dormentes, seus lábios azuis. O cansaço começou a puxá-lo para baixo, para aquele lugar escuro e silencioso, onde não havia mais frio, não havia mais medo. "Por favor!" Ele sussurrou para a tempestade, para Deus, para qualquer um que pudesse estar ouvindo. "Por favor, me ajude, ajude minha mãe." E então, através da cortina de neve, ele viu uma luz. Não era a luz fria e distante das estrelas ou o brilho artificial de uma lanterna. Era uma luz suave, quente, que parecia emanar de dentro de alguém. Mateo piscou, certo de que estava alucinando, mas a figura se tornou mais clara. Um jovem, talvez com 15 ou 16 anos, usando um moletom escuro e tênis, caminhando pela tempestade como se estivesse passeando em um dia de primavera. "Tchau", disse o jovem, agachando-se ao lado de Mateo com um sorriso gentil. Ele tinha olhos escuros e penetrantes, cabelos castanhos ligeiramente bagunçados, e algo nele irradiava uma paz impossível. "Você está bem?" Eu estou perdido." Mateo gaguejou, seus dentes batendo. "Minha mãe, o carro, não consigo encontrá-la." "Eu sei", disse o jovem suavemente. "Vim te ajudar. Meu nome é Carlo." Havia algo na voz dele, na sua presença, que instantaneamente acalmou o medo de Mateo. O frio pareceu recuar um pouco. "Como você está aqui? Você não está com frio?" Carlo riu, um som leve e musical. "Não sinto mais frio, Mateo, mas você sente, e precisamos te aquecer. Vem, conheço um lugar." "Como você sabe meu nome?" Mateo perguntou, mas já estava se levantando, permitindo que Carlo o ajudasse. "Conheço muitas coisas", Carlo respondeu enigmaticamente. "Agora segura minha mão. Não vai se perder se ficares comigo." Mateo agarrou a mão estendida e foi a coisa mais estranha. Ele podia ver a mão de Carlo, podia sentir algo, mas não era exatamente como tocar a mão de uma pessoa normal. Era mais como sentir calor, segurança, presença. Mas o menino estava frio demais, assustado demais para questionar. Guiados pela luz suave que Carlo parecia emanar, eles caminharam pela tempestade. Mateo não sabia como, mas de alguma forma o vento não parecia atingi-los com tanta força, e a neve abria caminho diante deles. Após o que pareceu apenas alguns minutos, mas também poderia ter sido horas, Carlo parou em frente a uma pequena gruta escavada na encosta da montanha. "Aqui", ele disse, conduzindo Mateo para dentro. O interior era surpreendentemente seco e protegido. Carlo fez um gesto com a mão e, inexplicavelmente, gravetos secos que estavam espalhados no chão se organizaram em uma pequena pilha. "Você sabe como fazer fogo?" Mateo balançou a cabeça, ainda tremendo. "Eu vou te ensinar", Carlo disse, e de alguma forma havia um isqueiro ali, embora Mateo não tivesse visto de onde veio. "Vê? Primeiro os gravetos menores, depois os maiores. Sempre construa de baixo para cima, das coisas pequenas para as grandes. É assim na vida também." O fogo começou a crepitar, lançando sombras dançantes nas paredes da gruta. Mateo esticou suas mãos congeladas em direção às chamas, sentindo a vida lentamente retornar aos seus dedos.
Carlo sentou-se ao lado dele, embora, curiosamente, não parecesse precisar do calor. Minha mãe, Matteo disse de repente, as lágrimas voltando. Ela está machucada. Eu a deixei sozinha. Tua mãe está bem por enquanto, Carlo assegurou-lhe. As equipes de resgate a encontrarão em breve. Mas tu precisas ficar aqui e seguro até podermos levá-los de volta juntos. Como você sabe disso? Carlo sorriu misteriosamente. Digamos que tenho uma conexão especial com alguém que sabe de tudo. Matteo o estudou à luz do fogo. Havia algo diferente em Carlo. Algo que ele não conseguia identificar. Você é um fantasma? Carlo riu novamente. Não exatamente. Sou mais como um amigo que está sempre por perto, mesmo quando você não pode me ver. Eu não entendo. Não precisa entender agora, Matteo, mas vou te contar uma história enquanto esperamos. Carlo acomodou-se melhor, seus olhos brilhando com uma luz interior. Quando eu tinha tua idade, mais ou menos, descobri algo maravilhoso. Descobri que Deus não está distante, em algum lugar no céu inacessível. Ele está bem aqui, conosco, o tempo todo. E descobri que a Eucaristia, você sabe o que é isso? Matteo acenou afirmativamente. Sua avó o levava à missa às vezes. Bem, descobri que a Eucaristia é como uma autoestrada para o céu, um caminho direto para o amor de Deus. E sabe o que mais descobri? Que a internet também pode ser uma autoestrada, não para coisas bobas ou ruins, mas para espalhar o amor, para mostrar os milagres de Deus às pessoas. Você gostava de computadores? Matteo perguntou fascinado. Amava, Carlo exclamou animado. Fazia CITES, editava vídeos, catalogava milagres eucarísticos de todo o mundo. Queria que todos soubessem que Deus é real, que Ele nos ama, que não estamos sozinhos nunca. Minha professora diz que passar tempo no computador é perder tempo, Matteo comentou. Depende do que fazes com ele, Carlo respondeu sabiamente. Qualquer ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. A internet pode ser usada para espalhar ódio e mentiras, ou pode ser usada para espalhar amor e verdade. É a nossa escolha. Sempre é a nossa escolha. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o crepitar do fogo e o uivo distante do vento. Então Matteo perguntou, Carlo, você vai embora? Vai me deixar sozinho? Nunca estás sozinho, Matteo. Carlo disse suavemente, colocando uma mão no ombro do menino. Novamente aquela sensação estranha de calor e presença mais do que toque físico. Mesmo quando não podes me ver, mesmo quando te sentires perdido, nunca estás sozinho. Deus está contigo. Nossa Senhora está contigo. E todos nós que te amamos estamos contigo. Todos nós? Matteo franziu a testa, confuso. Carlo apenas sorriu. Há muita gente no céu torcendo por ti, Matteo Rossini, mais do que podes imaginar. Durante as horas seguintes, embora o tempo parecesse funcionar de maneira estranha naquela gruta, Carlo contou histórias a Matteo. Histórias sobre milagres eucarísticos, sobre santos que eram pessoas normais antes de se tornarem extraordinários, sobre como cada pessoa tem um chamado especial de Deus. Ele falou sobre sua própria vida, sobre como amava sua mãe, seus cachorros, sobre como servir os pobres era servir Jesus. Tive leucemia, Carlo disse casualmente a certa altura. Sabia que ia morrer jovem. Tinha 15 anos. Matteo olhou para ele com olhos arregalados. Você não ficou com medo? Fiquei, Carlo admitiu. Não vou mentir, mas sabes o que percebi? Que a morte não é o fim. É só uma porta que atravessamos para uma vida ainda mais linda. E percebi que mesmo pouco tempo pode ser usado para fazer muito bem. Não é quanto tempo vivemos que importa, mas como vivemos. É por isso que você está aqui? Matteo perguntou devagar, a compreensão começando a se formar em sua mente jovem. Você morreu, mas ainda está ajudando as pessoas? Carlo não respondeu diretamente, mas seu sorriso disse tudo. A tempestade rugiu durante toda a noite e o dia seguinte. Matteo deveria ter ficado com fome, com sede, enfraquecido pelo frio.
Mas estranhamente, na presença de Carlo, sentia-se sustentado. Eles conversaram sobre tudo, sobre a escola de Matteo, seus sonhos de ser veterinário, seus medos, suas esperanças. Carlo ouvia com atenção genuína, como se cada palavra do menino fosse a coisa mais importante do mundo. Sabes, Carlo disse em determinado momento, muitas pessoas pensam que ser santo é ser perfeito, nunca cometer erros, sempre saber o que fazer. Mas não é assim. Ser santo é simplesmente dizer sim a Deus, todos os dias, mesmo quando é difícil. É escolher o amor em vez do medo. É levantar quando caímos. É ser uma luz, mesmo pequena, na escuridão de alguém. Como você, Matteo disse. Como tu também podes ser, Carlo respondeu. Matteo, quando saíres daqui, e vais sair, prometo, lembra-te disso. Tu foste salvo por um motivo. Há algo especial que Deus quer que faças com tua vida. Pode ser algo grande ou pode ser muitas coisas pequenas. Mas importa. Tu importas. Lágrimas escorreram pelo rosto de Matteo, mas eram lágrimas diferentes agora. Não de medo, mas de algo mais profundo, uma emoção que ele não tinha palavras para descrever. Era como se, pela primeira vez na vida, soubesse com certeza absoluta que era amado, que tinha propósito, que sua vida significava algo. Na manhã do terceiro dia, Carlo se levantou. É hora, ele disse simplesmente. Hora de quê? Matteo perguntou, embora já soubesse. Hora de te levar de volta. Tua mãe está com saudades. As equipes de resgate estão próximas agora. Eles saíram da gruta juntos. A tempestade havia passado, deixando um mundo transformado em cristal e diamante. A neve brilhava sob o sol nascente, como milhões de estrelas caídas. Era de uma beleza de tirar o fôlego. Carlo começou a caminhar, e Matteo o seguiu. Eles subiram encostas que deviam ser impossíveis para um menino de 8 anos escalar, mas de alguma forma Matteo encontrava apoio onde não devia haver nenhum. Atravessaram trechos onde a neve deveria estar profunda demais, mas seus pés pareciam flutuar sobre a superfície. Vês ali? Carlo apontou para uma trilha abaixo deles. Eles estão vindo. Matteo podia ver, através das árvores, o brilho laranja das roupas de resgate. Podia ouvir os gritos distantes de pessoas chamando seu nome. Carlo! Ele disse, virando-se, e de repente entendeu tudo. Você é Carlo Acutis. O beato Carlo Acutis. Carlo sorriu radiante. Sempre foste esperto. Mas por quê? Por que eu? Porque Deus te ama, Matteo. E porque tu rezaste. E porque há um plano para ti. E... Ele piscou. Porque não consigo resistir a ajudar alguém que está perdido. Foi sempre meu jeito. Eu vou te ver de novo. Sempre que olhares para o céu e te lembrares que não estás sozinho, estarei lá, Carlo disse. Sempre que fizeres o bem, mesmo algo pequeno, estarei lá. Sempre que escolheres o amor em vez do medo, estarei lá. E um dia, não tão cedo, tens muito a fazer ainda, nos veremos de novo, e aí teremos todo o tempo do mundo. Ele começou a se afastar. Sua forma se tornando gradualmente mais translúcida, fundindo-se com a luz do sol matinal. Carlo! Matteo gritou. Obrigado! Obrigado por tudo! A voz de Carlo ecoou de volta, embora ele já não fosse mais visível. Não! Obrigado a tu, Matteo, por me lembrares porque vale a pena cada momento. Agora vai, corre, eles estão te esperando. E lembra-te, todos nascemos originais, mas muitos morrem como cópias. Não tenhas medo de ser quem Deus te criou para ser. E então ele se foi. E Matteo estava sozinho na montanha, mas não se sentia sozinho. Nunca mais se sentiria verdadeiramente sozinho. Aqui! Ele gritou, acenando freneticamente para as equipes de resgate. Estou aqui! A história de Matteo Rossini explodiu na mídia italiana como um incêndio selvagem. 3 dias perdido em uma tempestade mortal nos Alpes, sem comida, sem abrigo adequado, com apenas as roupas que vestia. Qualquer especialista em sobrevivência diria que era impossível uma criança de 8 anos sobreviver. E, no entanto,
Ele estava praticamente ileso, apenas levemente desidratado e com leves ferimentos superficiais. Mas era sua história que realmente chocava todos. Um jovem me ajudou. Mateo insistia repetidamente para médicos, psicólogos, padres, jornalistas, qualquer um que quisesse ouvir. Ele disse que se chamava Carlo Acutis. Inicialmente, as autoridades descartaram como alucinação induzida por hipotermia. Até Sofia, sua mãe, que havia sido resgatada horas após o acidente com uma perna quebrada, mas viva, tentou gentilmente sugerir que talvez Mateo tivesse sonhado. Mas o menino era irredutível. Mais do que isso, ele descrevia Carlo com detalhes extraordinários, detalhes que uma criança de 8 anos não deveria conhecer. Foi o padre Giuseppe Marini, o pároco local, quem finalmente prestou atenção. Ele veio visitar Mateo no hospital, trazendo consigo um laptop. "Mateo", ele disse gentilmente, "vou te mostrar algumas fotos. Quero que me digas se reconheces alguém, está bem?" O padre começou a passar por fotos de vários jovens santos e beatos: Dominique Savio, Maria Goretti, Francisco e Jacinta Marto. Mateo balançava a cabeça para cada um. Então uma foto apareceu e Mateo quase pulou da cama. "É ele! É o Carlo!" Era uma foto de Carlo Acutis, tirada pouco antes de sua morte em 2006. "Tem certeza?" O padre Giuseppe perguntou, seu coração acelerando. "Completamente", Mateo exclamou. Ele estava usando um moletom escuro e tênis, e ele sorria assim, vê? E ele falou sobre computadores, sobre a Eucaristia, sobre fazer o bem, sobre... Para a próxima hora, Mateo relatou conversas inteiras que havia tido com Carlo, e o padre Giuseppe ficou cada vez mais pálido. O menino estava descrevendo não apenas a aparência de Carlo Acutis, mas seus ensinamentos, suas paixões, suas frases características, coisas que não eram amplamente conhecidas fora dos círculos devotos. Ele disse que a internet é uma autoestrada para o céu, Mateo relatou. Ele disse: "Todos nascemos originais, mas muitos morrem como cópias." Ele falou sobre servir os pobres, sobre os milagres eucarísticos. Essas eram frases textuais de Carlo Acutis. Mais do que isso, Mateo descreveu a localização exata da gruta onde havia se abrigado. Uma gruta que as equipes de resgate encontraram posteriormente, com evidências claras de que alguém havia feito fogo ali recentemente. Mas como uma criança de 8 anos, sozinha, congelando, em pânico, poderia ter feito fogo? Como encontraria essa gruta específica no meio de uma tempestade cegante? Como sobreviveria 3 dias sem comida ou água adequada? A investigação aprofundou-se. Descobriram que Mateo e sua família não eram particularmente religiosos. Iam à missa esporadicamente, na melhor das hipóteses. A mãe de Mateo confirmou que jamais havia falado extensivamente sobre Carlo Acutis com o filho. Na verdade, ela mesma sabia muito pouco sobre ele. A escola de Mateo confirmou que Carlo Acutis não havia sido discutido em nenhuma aula recente. As buscas no computador da família não mostravam pesquisas sobre o jovem beato. Não havia livros sobre ele em casa, nenhuma conexão óbvia de onde Mateo poderia ter obtido seu conhecimento detalhado. E ainda assim, o menino não apenas conhecia Carlo Acutis, mas falava dele com uma intimidade impressionante, como alguém que tivesse passado horas em profunda conversação com ele. O caso chegou aos ouvidos da Arquidiocese de Assis e, eventualmente, do Vaticano. Uma comissão foi formada para investigar o possível milagre. Durante os interrogatórios, conduzidos com a gentileza apropriada para uma criança, mas com rigor teológico, Mateo permaneceu consistente em cada detalhe. Ele desenhou mapas mostrando exatamente o caminho que Carlo o havia guiado, descreveu a luz que emanava dele, explicou as conversas que tiveram. "Ele me disse que nunca estou sozinho", Mateo disse ao comitê de investigação. "Ele me disse que Deus me ama, que eu tenho um propósito. E sabe o que mais? Eu acredito nele." As lágrimas escorriam pelo rosto do menino enquanto ele falava, mas eram lágrimas de alegria.
Antes eu tinha medo de muitas coisas. Medo do escuro, medo da morte, medo de não ser bom o suficiente. Mas Carlo me mostrou que não preciso ter medo, porque o amor é mais forte que tudo. Até os investigadores mais céticos se viram movidos. Havia algo na sinceridade pura daquele menino, na maneira como ele havia sido transformado pela experiência, que era inegável. Sofia Rossini, sua mãe, testemunhou uma mudança dramática no filho. Ele sempre foi uma boa criança, ela disse. Mas depois daqueles 3 dias, é como se tivesse amadurecido de formas que não consigo explicar. Ele reza todos os dias agora. Ele pede para ir à missa. Ele fala sobre Carlo como se fossem velhos amigos. E mais do que isso, ele está em paz. Uma paz que eu, como adulta, ainda luto para encontrar. A história se espalhou. Primeiramente pela Itália, depois pela Europa e eventualmente pelo mundo. Peregrinos começaram a vir a Assis, querendo conhecer o menino que afirmava ter sido salvo por Carlo Acutis. Queriam tocar naquele milagre, sentir um pouco daquela esperança. Matteo, por sua parte, suportou a atenção com uma graça surpreendente. Não sou especial, ele dizia repetidamente. Carlo é especial. Deus é especial. Eu apenas tive a sorte de estar perdido no lugar certo. Mas aqueles ao seu redor sabiam diferente. Havia algo naquele menino agora, uma luz que não estava lá antes. Ele começou um pequeno website, com a ajuda de sua mãe, documentando milagres eucarísticos, continuando o trabalho que Carlo havia começado décadas antes. Começou a visitar hospitais infantis, compartilhando sua história, trazendo esperança a outras crianças doentes ou assustadas. Carlo me disse que cada um de nós pode ser uma luz, Matteo explicava. Mesmo pequenos, mesmo quando temos medo, especialmente quando temos medo, porque é aí que o amor se torna mais forte. 1 ano após o incidente, em março de 2025, Matteo e sua mãe fizeram uma peregrinação especial. Viajaram até Assis novamente, mas desta vez para o Santuário do Despojamento, onde o corpo de Carlo Acutis repousa em veneração pública. Matteo ficou diante do túmulo por longos minutos, suas pequenas mãos entrelaçadas em oração. Sofia, observando ao lado, viu lágrimas escorrerem pelo rosto do filho. Obrigado, amigo, ele sussurrou, por me encontrar quando eu estava perdido, por me mostrar o caminho de volta, por me mostrar que o amor é real. E então, algo extraordinário aconteceu. Ou pelo menos foi o que Matteo depois insistiria. Por um breve momento, ele sentiu, não viu, mas sentiu, uma presença calorosa ao seu lado, uma mão no seu ombro, um sussurro no seu coração. Sempre, Matteo, sempre. O processo de beatificação de Carlo Acutis havia acontecido em 2020. O processo de canonização estava em andamento. E embora a Igreja Católica seja notoriamente cautelosa e rigorosa em declarar milagres, o caso de Matteo Rossini estava sendo seriamente considerado. Mas para Matteo, isso não importava. O título não importava. O reconhecimento oficial não importava. O que importava era que ele sabia, com cada fibra do seu ser, com uma certeza que transcendia razão ou dúvida, que naqueles 3 dias na montanha ele não estava sozinho. Ele havia sido encontrado, havia sido salvo, havia sido amado, e aquele amor havia mudado tudo. A história de Matteo Rossini nos lembra que, nos momentos de nossa maior escuridão e desespero, quando estamos verdadeiramente perdidos, seja nas montanhas geladas ou nos desertos de nossas próprias almas, não estamos abandonados. Há uma comunhão de santos, uma família celestial, que ainda se importa, que ainda age, que ainda ama. Carlo Acutis viveu apenas 15 anos nesta terra, mas seu impacto continua reverberando. Ele nos ensinou que a santidade não está reservada para os velhos, os perfeitos ou os extraordinários.
Está disponível para qualquer um que diga sim ao amor, que escolha a luz sobre a escuridão, que use os dons que recebeu, seja um computador, um sorriso ou simplesmente uma mão estendida para servir aos outros. A transformação de Mateo não foi apenas física, não foi apenas sobre sobrevivência. Foi uma transformação da alma. Um menino assustado tornou-se um portador de esperança. Uma família nominalmente católica descobriu uma fé viva. Uma comunidade inteira foi lembrada de que milagres ainda acontecem, que Deus ainda fala, que o amor ainda vence. E talvez seja essa a mensagem mais profunda de tudo, que cada um de nós, em nossos momentos de perda e medo, pode ser encontrado. Cada um de nós pode ser salvo. Cada um de nós pode descobrir que nunca estivemos realmente sozinhos. Como Carlo disse a Mateo, naquela gruta nas montanhas, todos nascemos originais, mas muitos morrem como cópias. Que possamos ter a coragem de viver nossas vidas originais, autênticas, cheias do amor que nos foi dado. Que possamos ser luzes uns para os outros, guias na tempestade, mãos estendidas na escuridão. Porque no final é isso que importa. Não o quanto tempo vivemos, mas como vivemos. Não o que acumulamos, mas o que damos. Não o medo que sentimos, mas o amor que escolhemos. Matteo Rossini foi perdido nas montanhas e encontrado por um santo, mas na verdade, todos nós estamos um pouco perdidos e todos nós podemos ser encontrados se apenas estivermos dispostos a aceitar a mão estendida, a seguir a luz, a acreditar que o amor é mais forte que o medo, mais forte que a morte, mais forte que qualquer tempestade que possamos enfrentar. Essa é a promessa. Essa é a esperança. Essa é a verdade que Mateo carrega consigo agora e que ele compartilha com todos que querem ouvir. Você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca estará. E às vezes, quando menos esperamos, nos momentos de nossa maior necessidade, o céu se inclina tão perto que podemos quase tocar, e um jovem santo de moletom e tênis caminha pela tempestade, procurando por aqueles que estão perdidos para levá-los de volta para casa. Gostou desta história? Por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você é. Sua interação significa muito para nós e nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta. Compartilhe esta história com alguém que precisa ser lembrado de que nunca está sozinho.